Alguns anos atrás, eu e minha esposa, a gente viajou com um grupo numa viagem de aventura e a gente desceu um rio. Tinha uma canoa para cada duas pessoas e nessas canoas eram distribuídos o material, todo o que a gente precisava para acampar e passar os pernoites na beira do rio. Era um grupo grande, mais ou menos umas 20 pessoas. Aquilo que a gente via, a natureza que a gente via em volta era tudo tão incrível, tudo tão lindo. Mas uma cena nos chamou especialmente a atenção, que era uma ilha bem no meio do rio. E a relva na ilha era bem baixinha e só tinha uma árvore no meio dessa ilha, mas bem no meio, uma árvore gigantesca. E era primavera e aquilo estava tão lindo, mas porque a gente estava descendo o rio e remando, aquilo passou tão ligeiro. E quando passou, o rio fez a curva e aquele sentimento de vazio de quem olha e diz: por que não consegui ver isso melhor? Por que não desacelerei? Esse sentimento tomou conta do nosso coração e, puxa vida, aquele gostinho de quero mais com aquele gostinho de que pena que não aproveitei. Passaram-se alguns meses e a gente resolveu fazer a viagem novamente, com um grupo bem menor dessa vez, mas porque a gente estava passando pelos mesmos lugares de novo. Nós sabíamos onde apreciar a beleza da viagem. E quando a gente chegou perto daquela ilha, já sabendo que ela ia estar lá, a gente parou o barco. E já era bem o final da tarde, tinha aquele pôr do sol atrás da árvore. E a gente ficou lá, só admirando, só apreciando. Até que o sol só tivesse claridade suficiente para a gente chegar até o lugar onde a gente iria acampar. E ali a gente aproveitou até o fim aquele momento. Não existem coisas que você também gostaria de viver de novo? Alguns momentos da sua vida em que você perdeu o fôlego e de repente sentiu aquele vazio e pensou: como é que eu pude perder isso? Na verdade, a vida se assemelha muito a um rio. Desde o nascimento, você vai fluindo até que chegue o fim. E você passa por épocas onde você se sente mais imponente, mais cheio. E épocas onde você se sente mais vazio, épocas de seca, onde existem turbilhões e as coisas são mais tumultuadas, e épocas de calmaria. E você vai experimentando fase após fase. Épocas em que a água é cristalina, outras épocas em que a água é turva. E tem períodos até que você se sente deformado na sua personalidade, como um rio que é colocado dentro de um canal de cimento no meio da cidade, que perde o seu leito para dar espaço para uma coisa artificial. E enquanto o rio flui, ele passa pelas suas histórias. Ele passa a se juntar com outros rios, assim como na nossa vida nós nos juntamos a outras pessoas, nossos amigos e as pessoas a quem a gente ama. O rio passa por plantações, por pontes, por estradas, pelas casas e seus moradores. E cada história é vivenciada, mas como o rio está em constante movimento, tudo em algum momento se tornam águas passadas. É exatamente o movimento que faz o rio vivo, mas é exatamente também o movimento que leva ao seu fim inevitável. E é diferente da nossa viagem de aventura em que a gente pôde fazer as coisas duas vezes, em que nós pudemos ver tudo novamente. O rio ele só corre uma vez e ele não dá tempo para que você vivencie tudo de novo. É complicado saber disso, né? É complicado a gente ter a clareza de que só existe uma oportunidade para a gente viver as coisas.
Talvez seja exatamente por isso que a morte é uma coisa tão dolorida. Porque você sabe que o rio chegou ao seu final e ele não vai mais correr e ele não vai mais transformar nada em volta dele. E se a gente soubesse que esse era o final, talvez a gente tivesse vivido pelo menos o final de maneira diferente para que o final pelo menos fosse bonito. Mas a gente não sabe. E a gente não tem outra chance. A Bíblia nos conta que Deus nos fez para ser eternos. Ou seja, para que a gente nunca precisasse morrer, para que nunca precisássemos deixar de fluir, para que nenhuma história ficasse simplesmente no passado, como águas passadas. Ela também nos conta que quando nós amamos a Deus e vivemos com Ele, a gente não tem ideia do que Ele prepara para nós. Mas a opção de viver desconectados de Deus nos transforma num rio que não tem destino. E para quem não tem destino, qualquer caminho serve. Toda vez que a gente olha apenas para nós mesmos nos momentos finais da vida, a nossa perspectiva sempre vai ser terrível. Porque a gente vai estar vendo só o fim. Mas talvez exatamente aí seja necessário uma mudança de visão. Em que você não olha mais somente para a pessoa que está passando pelo final da sua vida e você não olha mais só para você mesmo, mas você olha para onde o rio está chegando e você olha para Deus e você olha não como um final, mas como um novo começo. Porque é isso que acontece quando a gente anda conectados com Deus durante a nossa vida. O fim, ele não é onde tudo termina, mas é o novo começo, onde o rio se transforma e ele se torna livre e ele não precisa mais correr. E ele pode apreciar onde ele chegou. Que você possa ser assim como alguém que anda conectado com Deus, para que no final da sua vida as coisas estejam em ordem. Que você possa saber que você será livre, que você terá um novo começo. E que quando você enfrentar esse momento, você não enfrente como uma tragédia ou como uma tristeza, mas com a bênção de saber que o seu novo começo chegou.